Bom, esse é o primeiro vídeo do canal. A proposta é trabalhar de maneira informal os diferentes assuntos que eu estiver pensando. Nesse primeiro tema, eu estava conversando com um amigo no WhatsApp sobre sofrimento. Então é um áudio gravado, não estranhe. Eu espero que vocês gostem, que compartilhem as suas opiniões no chat. É mais um espaço para a gente trocar e eu conseguir trabalhar algum tema que está na minha cabeça, criar interlocução entre os assuntos e que me ajudem a divulgar. Vamos pensar junto. Não é que o artista se auto-induz ao sofrimento porque ele sabe que ele precisa sofrer para se atingir um outro estado. Mas é que no estado de sofrimento, de choque, você consegue produzir alguma coisa nova. Mas veja, não é um sofrimento consciente, racionalizado, ou seja, criado pelo eu para emular um sofrimento. Não, não é isso. O sofrimento, a realidade chocante, ela tem que ser vivida na carne, visceralmente. Vamos lá, vou tentar decupar aqui o que isso significa. Eu acho que você já conseguiu ter uma certa nuance. Então, assim, quando você pensa pela consciência e pensa pelo eu, você pode entender essa realidade como pela via do intelecto, correto? Então você vai lá e vai tentar criar um cenário completamente montado pelo intelecto, pela razão, para que com que você chegue a um certo conhecimento. Só que não é assim. É, é realmente pela realidade concreta, física, visceral, que você consegue sair de um estado de choque para um estado avançado, para outro tipo de estado. Lembra que eu comentei com você sobre o processo de iniciação, né? A gente estava conversando sobre isso ontem. O processo de iniciação, os iniciados passavam por experiências, em grande parte, extremamente viscerais, de quase morte. Por quê? Você não consegue transfigurar o espírito sem a fisicalidade, sem a fisiologia ser perturbada. Ou seja, não tem eu. O eu, ele é temporariamente dilacerado ou freado. Entenda, esse tipo de pergunta e ideia que você está construindo é uma excelente pergunta, mas a gente só consegue entender, irmão, quando você tira a razão do lado. E isso é um grande perigo, porque você pode pegar esse conhecimento espiritual, esse conhecimento psicológico, essas noções de religião, e tentar criar algo ao mero argumento, a mera razão. Então, eu vou tentar criar aqui. Lembra que você falou o modo caverna? Eu vou tentar organizar aqui a minha rotina disso. Então, eu vou para academia, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou entrar no jiu-jitsu, eu vou tentar emular uma realidade racionalizada e passível de ser controlada para eu tentar ser melhor. Só que não é isso, não é isso. Você não age pela razão. Eu vou te dar um exemplo, irmão. É, e já faço um paralelo com o Jung. Ano passado, eu já comentei isso aqui, eu não tive opção a não ser trabalhar com um emprego comum. Foi extremamente difícil, algo contra a minha vontade, eu não tinha opção. É algo extremamente perturbador na minha consciência. É aquele tipo de questão de situação que você vive porque você não tem opção. Ou você faz ou você não faz. Isso é o mais próximo do que você está falando. Ou seja, é você chegar numa situação da vida porque você não tem opção alguma, então você está num estado crítico, de certo sofrimento, de certo abalo, e disso você pode chegar a um novo estado, a uma nova atitude. Veja a frase de Nietzsche, Jung tira de Nietzsche essa ideia de que realmente as raízes de uma árvore, elas precisam perfurar a terra para que seus galhos cresçam até os céus. É isso que eu entendo
por essa frase. Ou seja, para você se chegar num estado maior, você tem que penetrar na impureza, no imperfeito, do estado de não possibilidade. Ou seja, você não tem um caminho racional. Você tem que fazer ou você não tem que fazer. É o sofrimento vivido e não o sofrimento emulado pelo ego. Entende, irmão? Então não basta você criar uma rotina difícil, você almoçar olhando para a parede, você tornar a sua vida difícil. Não é isso. É a vida prática visceral de um certo ponto que você é obrigado a fazer isso. Então, o estado do poeta, o estado do artista é miserável porque, de alguma forma, vamos pensar aqui, né, hipoteticamente, o mundo não olha para ele, ele é pobre, a família acha que ele está fazendo merda e a única coisa que alimenta a alma dele é a arte. Só que ele é miserável, ele é depressivo, ele está em constante estado, em constante conexão com o abismo. Por quê? Porque a gente sabe que a vida prática, ela proporciona uma qualidade de vida. Sem isso, o que resta para ele? Sofrimento. Só que é desse buraco que ele vai tirar a sua produção artística, entende? É do estado de abalo da conjectura maior que ele consegue se tornar alguém que talvez, na verdade, que ele consegue traduzir aquilo que a sua alma faz, entende? É, é isso que a gente pode entender melhor. É quando realmente, cara, a construção do negócio foge do seu controle. Só que se você mergulha muito nisso, mergulha muito no abismo, o abismo olha de volta para você. Mas eu gosto da interpretação do Jordan Peterson, que ele fala: quando você olha muito para o abismo, abismo olha para você, só que você vê uma luz no fim do túnel. É essa a questão. Se você realmente abraça o sofrimento, mas abraçar não racionalmente, porque você não tem mais opção, você pode encontrar uma luz no fim do túnel. Você consegue traduzir a forma desses conteúdos que vêm do seu inconsciente, da sua alma, desse sofrimento, até que de alguma forma você possa encontrar uma razão de viver, né? De que sustente essa falta da vida prática, de qualidade de vida. Né? E com isso você pode ascender, pode melhorar sua vida, pode encontrar paz, serenidade, harmonia, entende? Então, por exemplo, isso é uma crítica muito interessante, né? A Imitação de Cristo, que o Thomas Kempis escreve, né, um excelente livro, não pode se tornar um mero imitar a casca de Cristo. Então, não, eu vou me isolar da sociedade porque eu quero ser melhor. Quero ser melhor. Não é isso. Não é isso. É porque, de alguma forma, resta o abandono. Resta ninguém mais olhar para você. Resta que o mundo parou de te olhar e você então aceita esse caminho. Aceita, você escolhe isso. Você escolhe ser fiel àquilo que comunica do seu interior. Então você se desliga do mundo, constrói o seu próprio caminho no abandono e depois retorna. É isso que acontece com Jesus e com Buda. Eles passam pelo seu processo de iluminação, de individuação e retornam para a sociedade para espalhar a palavra. É esse o mesmo processo do artista. O artista se afunda nas profundezas do abismo e depois retorna à sociedade o quê? Trazendo a sua obra, o resultado desse processo. Entende? Então a gente pode olhar para o sofrimento como esse estado que, se você abraça ele, ele pode ser o primeiro passo e o passo fundamental, né, a condição sine qua non para se conseguir um estado maior. Né? Na alquimia, eu já falei isso, é o estado da nigredo, né? Ou seja, que a matéria ela precisa ser diluída, destilada, purificada desse caos, dessa impureza, para que, se eu não me engano, o rubedo é o estado mais puro. Né? Então, é disso que a gente pode entender, de que talvez sim, o sofrimento pode trazer algo maior, né? O caos traz a luz, mas na vida prática, quando a gente está pensando assim na realidade, é nesse estado de não possibilidade, de você não tem o que fazer. Agora, retornando ao que eu falei que eu ia trazer do Jung, o Jung traz um ponto disso no Arquétipos Inconsciente Coletivo, que é assim, existem problemas da humanidade que a gente se depara e que se não tivesse alguém que viesse ao auxílio do homem, uma força interior, a humanidade deixaria de ter existido. Né? Ele fala assim, que uma situação arquetípica, ela poderia surgir, e isso é o que eu interpretei, quando o indivíduo aceita
porque não tem mais possibilidade para fazer. Entende? Então pensa assim, você perdeu tudo, 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 tudo. Quando você aceita que não tem mais possibilidade, alguma coisa pode vir para te acudir, para te salvar. Isso pode ser Deus, isso pode ser a sua voz interior, pode ser sua alma, pode ser a deusa, pode ser a musa, mas é por esse estado de incapacidade plena, entende? Você não consegue emular isso pela razão, pelo ego. Tem que ficar muito claro. Ego eu nem gosto dessa palavra, pelo eu, pela consciência, você não consegue emular. Então, tudo que tentam fazer, na verdade, é mera masturbação da consciência. É mero artífice para você tentar parecer melhor. Eu vou criar um sofrimento aqui, mas isso não muda. Isso não muda ao nível profundo da alma.